Todos aqui receberam um convite para vir aqui, né? Todos que estão aqui convidados receberam um convite, né? E no convite tinha o tema de que ia ser visto hoje. Chamou a atenção o tema ou não? Você que viu o convite, chamou a atenção o tema? Quem somos? Onde estamos? Que buscamos? Você tem o direito de saber a verdade. Essas perguntas, eu fazia essas perguntas para mim mesmo, quando eu tinha lá para os meus 20 e pouquinhos anos. Foi há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. E sempre me indagava: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Porque eu tenho uma boa família, né? Era casado há poucos anos, tinha um bom trabalho, trabalhava numa multinacional, mas existia essas perguntas, essas dúvidas que eu tentava encontrar respostas em muitas coisas. Então, o que o homem, o que nós como seres humanos, como nós responderíamos essas perguntas aqui? Quais as respostas que podem nos dar essas perguntas aqui? Então, por exemplo, quem somos? Filósofos? Pensadores? Psicólogos? Psiquiatras? Tentam falar quem somos, ou o que somos. A descrição mais conhecida é que aquele que Aristóteles, que era um filósofo grego, ele falou que o homem é um animal racional. Todos já viram essa definição do homem? Que o homem é um animal racional. Animal, o que é um animal? Um animal é um ser vivo. Esse ser, ele nasce, todos nós nascemos, né? Sim. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, temos um período de vida e depois morremos. Temos fim. Então isso é o que, na parte de animal, o que nós podemos ser. Podemos nos reproduzir, podemos ter família, não é? Podemos nos relacionar com as pessoas, isso como um animal. Mas há uma diferença dos outros animais. Nós somos racionais. O que é um ser racional? É que ele tem a sensibilidade da sua existência. Ele sabe que existe. Ele raciocina. Ele tem uma mente. Ele tem pensamentos. Não é? O que mais? Ele pensa. Ele se comunica. Isso como um animal racional. Mas isso daí todos nós já sabemos, certo? Bom, então esse animal racional, ele tem um corpo e ele tem uma alma. Um corpo e uma alma. É o que nós sabemos, certo? O corpo é esse corpo físico que nós temos aqui, é aquele onde nós nos vemos. E a alma, no próprio grego já fala, essa palavra alma vem de psique. E o que é o psique? Psique é o ser psicológico do homem.
Então, o animal é um corpo, racional é a alma. Bom, onde esse homem está? Onde nós estamos? Nossa, está fazendo barulho, né? O que é? Tem alguma coisa para arrumar, Daniel? Não? Bom, onde estamos? Onde esse homem está? Geralmente, quando falamos onde estamos, nós vemos que estamos em algum lugar físico, não é? Então, por exemplo, nascemos. Antes de nascer, onde nós estávamos? Na barriga da mãe. Era um lugar. Nascemos. Onde nascemos? No hospital, em casa. Depois, crescemos. Onde crescemos? Num lar, numa família. Vamos para a escola. Depois, vamos trabalhar. Depois nos casamos. Estar num casamento é uma delícia, não é? Não é bom? Depois, temos família. Vamos passear. Tudo isso está na questão do ambiente. Então, onde estamos? Estamos em algum ambiente, em algum lugar. Então, estamos trabalhando, pensamos nas férias. Vai chegar as férias, ou vai chegar um feriado. Eu vou para tal lugar. Não é? É onde nós queremos estar. Então, o homem também tem essa parte de onde estamos. Onde estamos é o corpo do homem. E o que buscamos? Esse homem, ele busca satisfazer os seus anseios, satisfazer os seus sonhos, não é? Busca também satisfazer as suas vontades. Não foge disso. Pensa um pouco, não foge disso, não é? O homem, ele pensa em aproveitar a vida. Quantas vezes você já ouviu alguém falar: que isso? Vamos aproveitar a vida. Você é jovem, vamos aproveitar a vida. A vida é tão curta. É curta mesmo. 80, 90 anos. É curta. Então, as respostas que esse homem encontra nesse âmbito de sociedade, nesse âmbito de humanidade, são essas respostas que ele vai ter. Aí chega na época de eleições. Então, todo mundo quer que tenha mudanças. Então vamos eleger, os candidatos aí aos governos. E coloca esperança nesses candidatos. São eleitos, vem, e cadê a esperança nesses candidatos? Ou chega final de ano, Réveillon, que maravilha, todo mundo de branco, tal, contagem regressiva. Todo mundo que está em casa está lá de olho na Globo para ver a contagem regressiva. E quando tem a contagem regressiva, já começou o ano. E ele já começou a ficar velho o ano. O que muda? O vazio continua. O vazio continua. É essa a experiência ou não é essa a experiência? Mas Deus quer dar respostas a essas 3 perguntas. Ele quer dar respostas. Ele quer mostrar qual é o propósito do homem existir. Para que ele quer esse homem? E o que ele quer que esse homem busque? Então vamos ver isso. Todos que pegaram o folheto, nós vamos fazer a leitura 1. A leitura 1. Vamos fazer juntos essa leitura. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vai
vai mostrar a criação desse homem. Quem somos? Uma das primeiras coisas que Deus vem mostrar, que está na Bíblia, uma das primeiras coisas é quem o homem é. Da onde surgiu o homem? Se você quer saber a origem das coisas, o porquê que existe tal coisa, da onde surgiu tal coisa, você tem que ir na origem. Você tem que ir no fabricante. Então, aqui vai mostrar qual é a origem desse homem. Em Gênesis 1:26, vamos ler juntos? Amém. Fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui. Quem falou isso? Disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem aqui já viu Deus? Quem aqui já viu Deus? Alguém aqui já viu Deus? Olha para o lado. Você vai ter uma semelhança do que é Deus, de como Deus é. Olha do lado. Não tem medo de olhar para o lado, não? Se tiver dois irmãos olhando um para o outro, assim, irmãos de carne, falar: o que? Você? Ou o marido falar para a esposa: você é semelhança de Deus? Aqui é o que a Bíblia fala. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, já vimos o primeiro ponto. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O primeiro homem que foi criado, ele se chamava Adão. E ele foi criado de uma forma peculiar, de uma forma que é até cômica, a forma que ele foi criado. Mas ele foi criado assim. Isso está lá em Gênesis no capítulo 2, nos versículos 6 e 7. Fala que havia uma neblina que saía da terra e regava toda a terra que Deus havia criado. E Deus pegou aquele barro que se formou dessa neblina com o pó da terra, com a terra, e desse barro ele fez um boneco. A gente já vê isso daí na praia, né? A praia, às vezes, quando aparece lá, né, fazendo esculturas na areia, mais ou menos desse tipo. E o que ele fez? Ele pegou aquele boneco, ele soprou no nariz do homem. Fala que ele soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Uma alma, quer dizer, um ser psicológico que vive, um ser psicológico que tem um corpo. E os universitários, os jovens que estudam, podem me falar: o corpo humano, todos os minerais que tem na terra, os sais, os minerais que tem na terra, tem no corpo humano ou não tem? Não tem? Tem. Então isso é uma das provas de que o homem foi feito do pó da terra misturado com aquela neblina. Foi feito de uma forma de um barro. E Deus soprou dentro dele. Quando ele soprou, aquele sopro fez no homem ganhar um órgão, que o Jonas falou aqui no começo da reunião. Formou dentro do homem o espírito do homem. Esse fôlego de vida, em contato com aquele boneco de barro, fez nascer dentro do homem, gerar dentro do homem, no ponto mais interno, o espírito humano. O espírito humano. Então, isso aconteceu. Aí, nós vamos ler agora a leitura 2, para ver como o salmista que escreveu esse salmo,
como ele falou, como o homem foi criado. É impressionante, o Salmo 139. Vamos ler juntos a leitura 2? Senhor, tu me sondas e me conheces, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que coisa mais maravilhosa. Podemos parar essa palavra aqui. Pronto, já mostra todo como o homem foi criado. O homem foi criado de uma forma maravilhosa. Mas como que é? É simplesmente maravilhosa? Não, assombrosamente maravilhosa. O que é uma coisa assombrosa? Uma coisa que causa algum impacto, né? Uma assombração causa impacto de medo, né? Quando nos filmes aparece, causa impacto e causa medo. Aqui causou uma sensação maravilhosa. Então o homem foi criado de uma maneira maravilhosa. Para os jovens, os seus pais foram criados de uma maneira maravilhosa. Para o cônjuge, o seu cônjuge foi criado de uma maneira maravilhosa. Mas não somente foi criado dessa maneira, mas já foi determinado, né, que fala, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Estava escrito no livro da vida o dia que vocês estariam aqui agora, no dia 1º de abril de 2016, às 7h30, você vai estar em tal lugar. Vocês creem nisso ou não? Sim. Hã? Não foi assim eu vim aqui por vir. Não. Essa agenda já tinha sido feita. Sim. Deus já tinha feito essa agenda. Já estava determinado. Amém. Aleluia. Amém. Esse dia estava determinado. Sim. Por quê? Porque Ele tem prazer no homem. Sim. Porque foi Ele que criou. Sim. Então, olha que maneira maravilhosa. E o homem, então, ele tem 3 partes. Deus, quando criou, fez o homem com 3 partes. Fez o homem com um corpo. Sim. Fez o homem com uma alma. E fez um homem com um espírito dentro dele, um espírito humano. Sim. Então o homem é um ser que tem 3 partes, ou tripartido. Tem 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo e a alma é para contatar aqui, as pessoas, as almas viventes que foram criadas. É para que a gente contatar com o corpo e com a alma. Mas para contatar Deus é somente pelo Espírito. Sim. Amém. Por isso que no começo da reunião nós cantamos. Porque quando nós cantamos, o nosso ser se abre a Deus. Sim. E ficamos receptivos ao falar de Deus. Sim. Por isso também a Bíblia fala que Deus é Espírito. E é necessário que aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito. Amém. E em verdade. Sim, verdade. É muito importante o espírito no homem. Sim. É muito importante. Então, o homem não é só corpo e alma. Ou alma e espírito é a mesma coisa. Não é. Isso é uma mentira que é ensinada. O homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Bom,
o espírito que Deus criou dentro do homem é tão importante para Deus, mas é tão importante que quando ele vai falar sobre 3 coisas que ele criou, em Zacarias fala isso, fala assim: fala o Senhor Deus, o que estendeu os céus. Alguém aqui poderia estender os céus? Qual que é o tamanho dos céus? Onde começa e onde acaba? Alguém aqui sabe? Deus estendeu esses céus. É grande isso ou não? É uma obra grandiosa isso ou não? É grande. Fala também fala o Senhor Deus que estendeu os céus, que fundou a terra. Ou seja, que estabeleceu a terra. A terra é algo maravilhoso ou não? É o único lugar até hoje descoberto que tem vida. É algo maravilhoso ou não é? Maravilhoso. E fala, e formou o espírito do homem dentro dele. Então fala o Senhor Deus, que estendeu os céus, que fundou a terra e que criou o espírito do homem dentro dele. É importante o espírito do homem para Deus ou não é? É importantíssimo. Então nós temos um órgão dentro de nós que é importantíssimo para Deus. Que é através desse órgão que Deus vai falar conosco. É através desse órgão. Bom, e também fala em Provérbios 20, 27, fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é uma lâmpada? Qual é a função de uma lâmpada? Iluminar. Então, o espírito do homem é uma lâmpada para o Senhor, o qual alumia até o mais íntimo do seu ser. Então, esse espírito que está dentro de nós, o espírito humano, quando tem um contato com o Espírito de Deus, que nós vamos ver já já como fazer isso, ele começa a ser uma lâmpada e vai nos iluminar, vai mostrar quem nós somos e vai mostrar quem Deus é. É bom isso ou não? Então vamos ver. Bom, mas esse homem, criado de uma forma maravilhosa, assombrosamente, aconteceu alguma coisa com ele. Por isso que talvez, quando eu falei para você olhar para o lado e ver que Deus, a semelhança de Deus estava do lado de você, talvez você ficou meio assim, descrente, não crendo no que eu estava falando. Por quê? Porque o homem, como nós vemos hoje, ele tem uma falha. Ele tem algo que faz ele não se parecer com Deus. Ele tem algo que faz ele ser um ser corrupto. Um ser que tem maldade no seu coração. Um ser egoísta que só pensa em si. Um ser que quer fazer o bem, mas ele faz muito mais facilmente o mal do que o bem. Então tem alguma coisa errada com esse homem. Deus age dessa maneira? Não. Então alguma coisa está errado. Então o que aconteceu? Entrou algo dentro do homem e começou a corromper o homem. Isso aconteceu lá em Gênesis. Depois que o homem foi criado, Adão, Eva foram criados. Chegou a hora deles se alimentarem. E nós sabemos que tudo que comemos é o que somos. Certo? Já viu essa frase? Nós somos o que comemos. É fato isso. Quando chegou na hora de comer, Deus preparou todo o ambiente. Deus preparou todas as árvores que davam frutos.
e falou para eles: vocês podem comer de todas as árvores, menos uma. Uau! Sempre quando fala isso aí pra gente, né? Mas não faz isso, isso daqui não pode fazer. Aí que a gente desperta, não é verdade? Desperta e quer fazer, né? Ou quer experimentar, não é verdade? Não pode. A curiosidade. Ele falou: você pode comer de todas as árvores, inclusive tem uma que está no meio do jardim, que chama árvore da vida. Uau! Imagina você ter no fundo da tua casa uma árvore frutífera. E a árvore frutífera é chamada árvore da vida. Que tipo de fruto que ela vai dar? Vida. Hã? Vida. Então você chegou em casa, cansadão, né? O Sérgio chegou tarde do trabalho, cansadão, né, Sérgio? Moído. Tá moído lá, né? Aí a Rosane fala para você: peraí, bem, que eu vou lá no fundo pegar um fruto de vida para você. Aí traz para ele um suco dessa fruta e dá para ele tomar. Como que ele vai ser? O que vai acontecer com ele? Vai ficar cheio de vida, Cheio de vigor. cheio de vigor, não é verdade? Por quê? Fez o suco de fruta chamado vida. Então tinha essa árvore específica, além de outras árvores também. Talvez tinha árvore que comia o fruto, era calmante, né? A discussão, Eva e Adão ali podiam se discutir. Vamos nos acalmar. Vamos lá, tal árvore lá, vamos comer aquele fruto lá que vão nos acalmar. Né? Ou um lá deu chute na canela do outro, ficou doendo. Vamos passar aquela fruta daquela árvore lá que vai sarar. Tinha N árvores ali, mas uma não podia comer. E sabe o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Comeram. A serpente, aquela coisa peçonhenta, que a Bíblia lá em Apocalipse fala que se chama Satanás. Fala que Satanás, a antiga serpente, que virou um dragão. No final da Bíblia ela vira um dragão. No começo da Bíblia é uma serpente. No final da Bíblia é um dragão. Então, ela chegou para a mulher. Por que será que chegou para a mulher? É mais curiosa? Você falou que ela é curioso, né? Então chegou para a mulher e falou: não é assim que Deus disse para vocês que não pode comer das árvores do jardim? Aí a mulher, né, em vez de chamar o Adão, podia chamar o Adão: Adão, vem cá, Adão, estão perguntando para nós aqui qual é a nossa dieta, que a gente come aqui, Não, ela vai e responde: não, ele disse que a gente pode comer de todas as árvores, mas daquela que está no meio do jardim não pode comer, porque se a gente comer nós vamos morrer. Aí a serpente falou: é certo que não morrereis. Deus falou: é certo que morrerás. A serpente foi e colocou um não no meio da frase: é certo que não morrereis. E aí ela olhou para aquela árvore e viu que ela era uma árvore agradável aos olhos. Linda, Valdir, a árvore era desejável. Ela olhava aquela árvore e desejável para dar conhecimento. Já pensou? Você olha para aquele monte de biblioteca, né? Aquela biblioteca, um monte de livros. Uau, isso daqui vai dar conhecimento para mim. Ela olhava uma árvore e via que dava conhecimento. Olha que coisa. E desejável, era uma árvore desejável. É assim que o inimigo de Deus, chamado Satanás, ele faz hoje. Ele vem de uma forma muito sutil, com muitas fantasias, com muitas coisas bonitas, para atrai o jovem, atrai os jovens para as bebedeiras, para as drogas, fazendo o quê? Fazendo festas lindas, com músicas, com não sei o quê. Chega lá, tem ali uma serpente
Olha aqui, ó, prova isso aqui, experimenta. É certo que não morrereis. Vai ficar alegre. É assim. Ele não vem aquele negócio chifrudo, com um tridente na mão, um rabinho assim tal. Não é desse jeito que ele vem, não. Ele vem nas coisas, como ele veio para Eva, como que ela via aquela árvore do conhecimento, desejável, agradável à vista. Era assim. Bom, então com conclusão, ela provou, ela pegou e comeu. Mas ela não ficou satisfeita. Ela quis compartilhar a culpa dela e chamou o marido. Ó, vem cá, Adão, ó aqui. Eu comi, ó, tá falando que é gostosa aqui, pode comer. Eu não morri. Eu não morri aqui, ó. Eu comi e não morri. Então ele provou também. Quando eles provaram, aconteceu algo. Os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. Ou seja, foi despertado neles o desejo carnal. Foi despertado a parte sexual deles, foi despertado. Onde mais Satanás pega hoje? Nas famílias, no meio dos jovens, no meio das pessoas. Onde mais ele pega? Um dos meios que mais ele usa, a parte sexual. É fato ou não é fato isso? Atrás de toda a indústria pornográfica e tudo mais, tem Satanás, para corromper o homem, corromper os cônjuges, corromper os filhos, os jovens, corromper as pessoas. E aí começou a acontecer algumas coisas. Primeiro, depois disso, segundo, eles ouviram a voz de Deus, que todo dia no final da tarde ele vinha para conversar com eles. Então ele ouviu: Adão, onde estás? Eva, onde vocês estão? Sabe o que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam. E isso é fato também. Começa a falar alguma coisa de Deus para as pessoas. Muitas, a maioria se esconde. Nós devemos ter convidado aqui umas 200 pessoas para vir. Graças ao Senhor, veio todos vocês. Graças ao Senhor. Vocês não tiveram medo. Então, mas a maioria se esconde de Deus. Então, despertou a parte sexual, passou a ter medo de Deus. Ter medo de Deus, o que mais? Também teve vergonha de si mesmo, da condição que estava, né? E aí, quando Deus falou para eles: o que foi isso que fizeste? Comeste da árvore que eu falei que não era para comer? Adão, cadê uma mulher? A mulher que o Senhor me deu. Deus é o culpado agora? Quem mandou o senhor dar? Pavanella é Deus, tá? Ela é o Deus, né? Vou usar a irmã, desculpa, vou usar ela como a Eva, né? Então, Deus falou: o que é isso que fizeste? O que você fez? A mulher que o Senhor me deu. Eu sou culpado. Quem que ele culpou? Deus. Culpou Deus e culpou a mulher. Eu não fiz nada. É assim hoje em dia ou não é assim? Hã? É assim ou não é? Chega pro filho: quem fez isso aqui? Eu não fui, não sei. Eu não fui. Eu corto o meu pescoço, mas não falo quem foi. Hã? Não é verdade? Patrão da dura. Mas também não é? Ó o que fizeram aqui, ó como foi o negócio. Sempre tira o corpo fora, não assume os seus erros.
Não assume. Sempre quem é o culpado? Os outros são culpados. Isso a gente está vendo agora na política. Quem roubou? Quem roubou? Eu não sei. Eu não sei. Né? Ah, mas fez isso, tal. Não vi. Não, ó, eu não fiz nada. Se fez, foi eles que fizeram. Eu não fiz nada. É assim, irmãos. Quem conhece ele? É assim, não conheço. É assim. Então, também começou a culpar todo mundo. O Senhor aí chegou na mulher, perguntou para ela: que é isso que fizeste? Sabe o que a mulher falou? A serpente me enganou. Diz que a delação premiada já começou lá atrás, né? Começou lá, ó, né? A Operação Lava Jato, né? Começou ali. Então, o que é isso, irmãos? Isso é a natureza, aquela árvore, aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, veio para dentro. Imagina uma árvore, um galho, fruto do bem, no outro galho, do mal. Mas é a mesma árvore. Então o bem e o mal é a mesma coisa. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista. Depende da fonte. Do ponto de vista. Posso estar dando a maior dura aqui no Pavanelli. Aí o Roberto passa assim do lado. Nossa, olha o que o Adalberto está fazendo para o Pavanelli. Olha como ele está falando. Mas eu e o Pavanelli sabemos que eu estou falando isso aí para o bem dele. Só que ele pensa que eu estou fazendo mal. Ponto de vista. É assim. Mesma árvore, mesmo tronco, mesmas raízes. Bem e mal se misturam. Ponto de vista. E aí, Deus nem falou nada com a serpente, porque ele não tem papo com a serpente. Não. Mas ele julgou todos eles. E falou: ó, serpente, você vai agora comer do pó da terra, né? Vai ficar rastejando e comendo. Você, mulher, vai ter dores de parto na sua gravidez. E tem ou não tem dores? Quantas dores? E para o homem, ele falou que do suor do seu rosto tirará o seu pão, o seu sustento, não é? Que é a leitura, na leitura 4. Vamos ler a leitura 4? Nós vamos ler isso aqui porque é para todos nós, viu? Nós somos esse homem aqui, ó. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Quem é a nossa mãe? Quem é a nossa mãe? Não vai tirar o corpo fora. Nossa mãe é Eva. Então, nós temos o DNA da Eva. E nós herdamos tudo que eles herdaram. Todos nós. Todos os homens. Todos os homens. Por isso, fala que a natureza, na leitura 5, vamos ver o 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que nós somos? Pecadores. Ou homens que têm o pecado dentro de si. Então, o que danificou o homem, aquele homem formado de uma maneira assombrosamente maravilhosa, o que entrou no homem, danificou o homem, e esse dano se chama pecado. Sim. Pecado. E esse pecado está dentro de nós. E sabe onde habita esse pecado? Habita nos nossos membros, habita na nossa carne. O apóstolo Paulo,
que é o que escreveu a maioria das epístolas, das cartas que estão na Bíblia, ele lá em Romanos, ele fala assim, vou ver algumas coisas só. Ele fala: eu não compreendo o meu modo de agir. Alguém aqui compreende o seu modo de agir? Hã? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Lembra dos 2 galhos? Um galho é o bem. Eu quero fazer o bem, mas por eu ter também o galho do mal dentro de mim, eu não consigo. Às vezes esse galho do mal está mais forte, eu não consigo. Então, ao querer fazer o bem, eu não consigo. Mas eu tento fazer, eu não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Às vezes você fez alguma coisa que depois que você fez, você falou: puxa, por que eu fiz isso? Já fizemos isso ou não? Algumas vezes. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu falei dessa maneira? Você fala: será? Mas fui eu mesmo que fiz isso? Por que quando acontece um acidente no trânsito, às vezes sai uma pessoa de dentro do carro e mata outra? Aí vai ver o histórico dela: nunca fez nada. E ele fala: mas eu não fiz isso. A verdade não foi mesmo. Mas o parte do mal que está dentro dele fez ele fazer. Então, nesse caso, já não sou eu quem o faz, é sim o pecado que habita em mim. Então, onde habita o pecado? Nos nossos membros, na nossa carne habita esse pecado. E aí, em Efésios, Paulo também escreve uma outra coisa disso. Ele fala que todos os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Deus olha para o homem que não tem a sua vida ainda. Deus olha para o homem, é como se ele estivesse morto para Deus. Morto. Então ele fala que estávamos mortos nos delitos e pecados, segundo o curso do mundo, levados pelo curso do mundo. Somos levados ou não somos levados? Somos levados pela moda, pelo comércio, pela política. Somos levados. Agora a moda é fazer tal coisa, e vai todo mundo fazer. Agora é todo mundo fazer isso, e vai todo mundo fazer. Levados segundo o curso desse mundo. Aí Paulo fala, quando ele acaba de falar aquilo que ele falou ali: já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está assim tão inconformado com ele mesmo. Ele fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Então é o que o homem busca hoje. O homem busca, mas não sabe que busca. Ele está buscando quem vai livrá-lo. Quem vai livrá-lo desse pecado que está dentro dele, dessa morte que está dentro dele? Quem vai livrá-lo? Então,
Por que ele procura alguém para livrá-lo dessa morte? Porque ele não se conforma com a morte. Alguém aqui se conforma com a morte? Todos sabemos que vamos um dia morrer, certo? Você fica pensando na tua morte? Tem alguns meio doidos que ficam, né? Faz até tudo, já faz tudo, faz tal. Mas a maioria, grande maioria, não fica pensando na morte. Pelo contrário, quando vai para o enterro, chora, fica sentido, comovido. Por quê? Se for um ente querido, mais ainda. Por quê? Porque o homem não nasceu para morrer. Nenhum de nós nasceu para morrer. Mas entrou o pecado, e o pecado traz a morte. Sabe quantos anos demorou para Adão morrer? 900 e alguns anos. 965 anos demorou para ele morrer, mas ele morreu. Por que demorou tanto? Porque o pecado estava começando a agir no homem. Por que hoje é 80, 90 anos? 100 raros. Por que é só isso? Porque o pecado está atuando bem mais forte hoje. Sim. Bem mais forte. Mas nós não nos conformamos em morrer, ou que alguém morra. Não nos conformamos. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso fala lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus morre? Será que Deus morre? Ele só morre quando ele veio em forma de um homem. Aí ele precisou morrer. Mas como Deus, ele não morre. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não era para nós morrermos, mas entrou o fruto que causou a nossa morte, a nossa sentença de morte. Fala a Bíblia, né, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, por eu ter o pecado dentro de mim, no final das contas, tem a morte. Olha o que você vai ganhar, toma um cheque. Uma morte. Uma morte só. Então, mas Deus ama o homem. Deus ama o homem. A boa notícia que nós queremos falar é que Deus ama cada um de nós. Deus ama. Ele prova o seu amor. Hoje Ele provou o amor trazendo você até aqui e dando a oportunidade de você ouvir essa palavra. Mas nós vamos ler a leitura 6. A leitura 6. A leitura 6, vamos ler? Amém. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Deus deixou o alto céus e veio até nós. Por que Ele veio até nós como um homem? Porque se Ele viesse como Deus, nós não conseguiríamos vê-lo. É como você tentar chegar perto de um bando de passarinho e ficar junto com os passarinhos. Você consegue? A não ser que seja pomba morrendo de fome e você com milho na mão. Aí vem, né? Mas normalmente não consegue. Por quê? Porque você não é um passarinho. Mas se você pudesse se transformar num passarinho, você conseguiria ficar junto deles? Deus se transformou num passarinho. Ele se transformou num homem e veio até nós. Ele veio até nós para quê? Para resgatar o homem para si, para trazer de volta o homem para si. E o que ele teve que fazer? Não dá tempo a gente entrar em detalhes, mas ele fez um ato. Ele morreu por nós. Amém. Ele falou: eu me dou em favor de todos eles. O senhor aceita isso? E Deus Pai aceitou isso.
A morte dele na cruz nos livra do pecado e da morte. Amém. Quando João Batista viu Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele provou o seu amor, morrendo por nós na cruz. E ele ficou 3 dias na morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém. No terceiro dia ele ressuscitou. Amém. E se tornou o quê? Se tornou o Espírito Santo, o Espírito que dá vida. O que eu falei no começo? Que nós temos um órgão chamado espírito humano. Para quê? Para um dia receber esse Espírito de Deus dentro de nós. O espírito humano é o lugar de habitação de Deus no homem. O Espírito Santo é como se falasse o ar santo. Ar santo, espírito no grego é pneuma, é ar. Então esse ar está no meio de nós. Por isso que ele falou, também acho que vários conhecem esse versículo, fala que eu estarei convosco, eu estarei no meio de vós. O que está no meio de nós quando nós andamos aqui? No meio de nós, o que tem aqui no meio de nós? Existe o ar, não é verdade? Esse ar, ele só está só ventilando e nos deixando um pouquinho fresquinhos e tal? Também. Mas qual que é a função do ar? A função vital do ar? Entrar em nós. Entrar dentro de nós. E o que nós usamos para fazer ele entrar? O que nós usamos? Usamos o nariz. Eu estou falando do ar, o ar oxigênio. Usamos o nariz. E para onde esse ar vai? Ele fica no nariz? Ele vai para dentro. Ele vai para onde? Para o pulmão. E o que o pulmão faz? Enche com esse ar. E leva, esse ar é levado para todas as células do corpo. E dá vida para o nosso corpo. Quando a criança nasce, qual é a preocupação do médico? Fazer ela chorar. Não é chorar, é fazer o ar entrar. A preocupação é fazer o ar entrar. Isso para o nascimento humano. E para o nascimento divino é a mesma coisa. É preciso o ar santo entrar dentro de nós. Aí toda aquela realidade que Deus fez na cruz, aquela realidade vem para dentro de mim quando eu respiro esse ar santo. Amém. Então agora eu pergunto para você, quem quer respirar esse ar santo, fica de pé. Amém. Fica de pé, quem quer receber esse ar santo? Tem essa experiência agora de receber esse ar santo. Então para receber esse ar santo, nós também precisamos usar alguns órgãos. O primeiro que nós vamos usar é a nossa boca. Amém. A nossa boca vai falar, porque esse ar santo, ele tem um nome. E a Bíblia em Romanos fala: se você com o coração crer, se o coração de você crer que Cristo morreu por você na cruz e que ressuscitou, se creres no coração e confessares na boca que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo dessa morte eterna. Amém. Eu pergunto para vocês, vocês creem nisso? Amém. Vocês creem que Jesus morreu na cruz por você? Amém. E que Ele não ficou na morte, que Ele ressuscitou? Amém. E se tornou o Espírito que dá vida? Amém.
Então agora nós vamos chamá-lo para morar dentro de nós. Amém. Vamos abaixar nossa cabeça e fechar nossos olhos. Amém. Eu vou orar e vocês repetem. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor é o Espírito que dá vida. O Senhor é o Espírito que dá vida. Que quer entrar dentro de mim. Que quer entrar dentro de mim. E eu te recebo. Eu te recebo. Eu me abro a ti. Eu me abro a ti. Para que o Senhor entre em mim. Para que o Senhor entre em mim. Como vida. Como vida. Como vida eterna. Como vida eterna. Perdoe os meus pecados. Perdoa os meus pecados. O tempo que vivi na ignorância. O tempo que eu vivi na ignorância. Que não te conhecia. Que não te conhecia. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me cobre com teu precioso sangue. Me cobre com teu precioso sangue. Que o Senhor derramou na cruz por mim. Que o Senhor derramou na cruz por mim. Eu te recebo. Eu te recebo. Como o amor de Deus. Como amor de Deus. Como o próprio Deus. Como o próprio Deus. Como vida para mim. Como vida para mim. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Porque eu recebo agora a vida do teu filho. Porque eu recebo agora a vida do teu filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela vida eterna. Pela vida eterna. Tira toda essa morte de dentro de mim. Tira toda essa morte de dentro de mim. Eu quero viver. Eu quero viver. Viver a tua vida. Viver a tua vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Amém. Vamos ler agora a leitura 7. Agora, muitos vão ler como filho de Deus, como legítimo filho de Deus. Então vamos ler como um filho de Deus, a leitura 7. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Vocês têm o filho de Deus? Então fala, eu tenho. E o que você se tornou? Filho. Filho. Filho de quem? De Deus. E também vamos ler a leitura 9. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, fale para você mesmo, você é um filho de Deus. Fala assim, eu sou um filho de Deus. Se alguém perguntar para você isso, por que você é filho de Deus? O que você responderia? Hã? Você pode falar com todas as letras, porque eu recebi Jesus, o Filho de Deus, dentro de mim. E hoje Ele mora dentro de mim. Vamos falar? Porque eu recebi Jesus, o Filho de Deus, dentro de mim. E isso me fez me tornar filho legítimo de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora o 10, leitura 10. Vede que grande amor nos ter concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então a morte já não tem mais eficácia em nós. O máximo que pode acontecer conosco agora é nós dormirmos, porque nós não morremos mais.
nós recebemos a vida eterna. Essa vida está dentro de nós. Então, também em Romanos fala que o Senhor, Ele é rico para com todos os que o invocam. Uma maneira mais simples, como um bebê de Deus. Hoje, muitos aqui são bebês para Deus, nasceram de novo e são filhos pequenos de Deus. Então, um bebê precisa comer, precisa se alimentar, como aconteceu com Adão e Eva, precisavam se alimentar. Então, a maneira mais simples de nos alimentarmos de Deus é invocar o nome do Senhor. Então você pode, quando você levantar, abrir os olhos. Ó Senhor Jesus. Vai escovar os dentes. Ó Senhor Jesus. Vai na escola. Ó Senhor Jesus. Cada vez que invoca esse nome, as riquezas de Deus vêm mais para dentro de nós. E nós vamos nos ficar cada vez mais parecidos com Ele. Filho de Deus, Deus Júnior é. Certo? Certo? Deus Júnior é. Então agora, Jonas, Sérgio. Muito bom. Muito bom. Graças a Deus. Amém. Eu creio que cada um de nós essa noite temos uma compreensão melhor sobre o tema que foi abordado. Agora nós queremos conhecer vocês que vieram aqui pela primeira vez, se dispuseram a estar aqui pagando esse preço, estar aqui essa noite. Vamos começar por essa aula aqui.